Existiu uma fragilidade do padre? Existiu. Pode ter erros dele? Podem sim, devem ter erros dele. Não sei quais são, mas podem ter. Mas também há um erro muito grande das ovelhas. Com certeza aquele povo não rezava pelo seu padre. É muito fácil quando um padre cai, deixa o ministério, né? As pessoas apontam o dedo e falam, tá vendo? Mas espera aí, o quanto nós rezamos para que ele ficasse de pé? Porque os ataques do demônio são fortíssimos contra o clero, fortíssimos. Contra nós padres, as tentações, o mundo, né? Tudo é muito intenso e muito forte. Agora, o povo também tem que rezar pelos padres. Se o padre reza pela santificação das ovelhas, as ovelhas têm a obrigação de rezar pela santificação do seu sacerdote e também oferecer, né, penitências, sacrifícios pelo padre, né, orações para que ele se mantenha de pé, sustentando aquela comunidade paroquial. Toda vez que aparece um escândalo envolvendo um padre, muita gente corre para as redes sociais para criticar e para dizer que é por isso que não acredita mais na igreja. Recentemente a gente viu o caso de um padre que supostamente se envolveu com uma mulher, está sendo investigado, tem vídeo disso, enfim, é um caso que chocou muita gente. Mas a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: a sua fé está em Cristo e na igreja que ele fundou, ou está nas atitudes de pessoas que falham? A gente precisa lembrar de uma coisa: padres são seres humanos. Eles têm o mesmo livre-arbítrio que eu, que você. O chamado ao sacerdócio exige obediência, serviço, castidade também, que é uma decisão da igreja. Não é um dogma, castidade. O celibato não é uma lei divina. É uma escolha da igreja para que o padre se dedique inteiramente a Deus e ao povo. Jesus viveu assim. São Paulo recomendava isso e ao longo dos séculos a igreja manteve essa prática por entender que o sacerdote precisa estar livre de vínculos familiares para se doar totalmente ao seu ministério. Mas quando um padre cai, o problema não está na igreja, está no ser humano. É triste, é doloroso, mas quem vai ter que lidar com as consequências desse erro é ele, diante de Deus e diante da própria igreja. A igreja não se abala por isso, porque ela não depende da santidade individual de cada padre. Ela depende da santidade de Cristo que a sustenta. Se um escândalo é o suficiente para abalar a sua fé, talvez o que você tinha era uma fé nas pessoas, não em Deus. A igreja é santa na sua doutrina, mas composta por homens pecadores. Cristo nunca prometeu que os seus ministros seriam perfeitos. Ele prometeu que a igreja seria dele e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, quando você ouvir sobre um padre que errou, reze por ele. Reze também pelos padres fiéis, que são a maioria, e que dão a vida pela igreja todos os dias. Mas não deixe que o pecado de um homem te afaste de um Deus que nunca pecou. Porque se a tua fé desaba por causa de um escândalo, ela não estava firmada na rocha firme da igreja, aquela que Cristo edificou sobre Pedro. E é Cristo quem a sustenta ontem, hoje e sempre.